Bom dia a todos e a todas que estão nos ouvindo e nos vendo por esse canal interessante que é o Treino de Saúde, um canal que proporciona aos que estão distantes, de centros de educação em saúde, de centros de formação em saúde, que eu tenho informações para a sua prática diária na atenção primária, por essa estratégia de saúde da família, da vida no Brasil todo, no Goiás todo. Bom dia. O tema que temos hoje para a aula é depressão e suicídio. É um tema proposto pela Organização Mundial de Saúde, um tema que deve ser debatido em função da incidência enorme de suicídios associados à depressão, são coisas associadas, quase sempre, e que precisa ser melhor debatido o tema, de tal maneira que nós tenhamos mais esclarecimentos e mais ações preventivas do que temos tido nos anos anteriores. Então vamos lá? Depressão e suicídio. É preciso primeiro definir o tema, configurá-lo, para que de alguma forma uma certa compreensibilidade do tema, do assunto, possa acontecer entre aqueles que estão agora vendo e ouvindo, O que é depressão? É um transtorno mental que pode incapacitar, desabilitar ou levar uma pessoa ao suicídio. Agora imagina você na sua prática diária de trabalho, você está lá para fazer o que você sempre fez e de repente você não tem forças. Primeiro aos poucos, depois mais, até que o dia amanhece e você não tem forças para se levantar. A ideia de ir trabalhar não anima, a ideia de ter que se esforçar é terrível e se você não vai, alegando, por exemplo, estar doente, o dia passa e você não vê mudança nisso. O outro dia chega e você vai se arrastando para o trabalho e lá você não encontra motivação para fazer o que sempre fez. Principalmente, não lhe passa mais pela cabeça a ideia de continuar nesse trabalho motivado, produzindo, etc. Sua produção cai, sua frequência cai e as pessoas começam com o tempo a reparar que você não está muito ligado no trabalho, ligado nos assuntos do trabalho, cuidando dos temas que você sempre cuidou. Percebe que essa história tem um tom melancólico de desaceleração da conduta laboral? Quer dizer, aquilo que eu fazia, eu passo a fazer cada vez menos até que paro e não melhora. Não existe um tempo para aquilo terminar. Isso é depressão. E quando eu digo desabilitar uma pessoa, significa que a depressão pode impedir que a pessoa desenvolva a sua habilidade onde sempre desenvolveu. Sabe fazer, consegue fazer bem, mas a depressão desabilita. Não há mais habilidades em função do seu conhecimento, em função daquilo que você sabe fazer. As habilidades faltam, se ausentam. E é claro que esta desabilitação contínua e com o tempo crônica incapacita. Então não se pode mais escalar o fulano a fulana para isso ou para aquele serviço, porque eles não conseguem fazer. Eles estão incapacitados por uma indisposição física, mental, psicológica, o que for, estão incapacitados, Nós sabemos que viver assim é muito difícil. Os outros não confiando em depositar em nossas mãos algum trabalho, um certo segmento dos seus amigos dizendo que o que você tem é moleza, o que você tem é preguiça, você foi tomado por uma preguiça assim que não passa, parece
rosto, olha só. De tal forma que você vai perdendo até a vontade de viver, porque não tem motivação para nada, em casa desmotivado, no trabalho desmotivado, quando pensa no futuro pior. Então, uma vontade de morrer começa a tomar conta do comportamento da pessoa deprimida, por uma razão muito simples, não é? Ela não consegue se movimentar, ela não consegue imaginar-se agindo, a ação fica distante das considerações dela, então ela fica mais parada e a mente interpreta essa inércia, esse paradeiro, essa vontade de não mais movimentar-se como morte iminente, como morte que se aproxima. E é claro que, tendo um panorama de morte, o deprimido vai passar a considerar o fato de morrer cada vez mais seriamente. Isso se dá, por exemplo, com algumas ideias sobre estar morto, sobre morrer, e prossegue com a pessoa fazendo planos sobre a data em que vai morrer, as condições em que vai morrer, as coisas que vai, enfim, considerar e não considerar nesse processo de morrer, a comunicação que faça aos outros. E no dia certo, no dia azado, no dia preparado, a pessoa suicida-se. Ela vai ao encontro da morte. Pasma a ideia, ou uma ideia, ou um fato, não é uma ideia, é um fato, dizendo melhor, né? Pasma-nos um fato de que existem sites na internet onde pessoas se ocupam de estimular e garantir que o deprimido suicide si mesmo. Porque o medo que o suicida tem é que ele, por exemplo, dê um tiro em si e não se mate. Isso acontece muito. Ou beba veneno e o veneno não seja suficiente. Ou a tentativa que faça de N modos não seja eficaz. Então esse canal existe, esse site, dizendo melhor, existe, para dizer assim, olha, já que você quer morrer, nós vamos assistir você, vamos estimular você e cuidar para que você morra bem mortinho. Você vai ficar morto mesmo. Então não tenha medo de não morrer, porque você vai morrer. Então há sites que se ocupam disso pela internet. Olha só que coisa, né? Tá. A depressão que leva ao suicídio, né, uma depressão mais severa, pode ocorrer em qualquer faixa etária, de bebê ao velhinho, uma velhinha, né? Há pessoas mais vulneráveis à doença, você tem que saber disso. Há pessoas que elas sabem que são mais suscetíveis aos fatores que causam adoecimento, elas sabem disso, só não sabem pedir ajuda, que é um problema, né? Mas essa doença pode se apresentar por sinais e por sintomas característicos. Eu descrevi aqui no início alguns deles: maior ansiedade, desânimo, falta de energia, tristeza permanente, irritabilidade, noites ruins, inércia, muito queixume, vai por aí afora, né? Outra coisa, hereditariedade e más condições de vida são as causas mais frequentes do surgimento da depressão. Como, Miguel? Primeiramente, isso é comprovado, né? As pessoas têm uma depressão que nós chamamos de exógena. Então, ela sofre por uma depressão, por uma perda de energia, de uma inércia, de um mal-estar permanente que a leva a ficar imóvel, né? Essa pessoa sofre isso e sabe que as suas condições de vida, trabalho, convivência familiar, dívidas, etc., estão causando esse estado. A pessoa sabe. Então, quando a pessoa sabe e a gente confere, e é mesmo, a pessoa vive endividada, vive desesperançada, brigando com a família, descontente com o trabalho, insatisfeita consigo mesmo,
essa pessoa pode desenvolver depressão, aquela que nós chamamos de exógena, que são fatores externos que influenciam esse tipo de conduta e o surgimento desse tipo de doença, não é? Tá. Depois de algum tempo ou direto, dependendo do caso, a pessoa pode desenvolver o transtorno mesmo, a doença severa, frequente, insidiosa, complicada e que a pessoa vai ter mesmo que procurar ajuda profissional, terapêutica, tanto médica quanto de psicólogos e psicanalistas, de tal maneira que ela não fique só, porque uma pessoa que tem a doença depressiva severa só é um perigo, porque para a pessoa que tem um transtorno severo começar a pensar na morte e morrer por suicídio é muito frequente, é quase certo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Tá, então tem a depressão exógena, causada por fatores externos, dívidas, por exemplo, e a endógena, causada por fatores internos, que vem até de hereditariedade, mas que é uma condição de adoecimento causada, né, ou causado por sua própria condição genética, subjetiva, etc, etc, né? Como doença, e é uma doença, precisa ser tratada. Não dá para não ser tratada. Tanto a mais leve, que é a exógena, que pode circunstancialmente desaparecer com o tratamento, quanto a endógena, que não tem cura, que é mais severa e precisa realmente, necessariamente, de tratamento. Vamos em frente? Alguns dados, né? Nós tiramos isso aí de sites confiáveis, né? Eu vou ler inteiro para vocês terem uma ideia. No Brasil, 7,6% dos adultos já foram diagnosticados com depressão, o que equivale a 11 milhões de pessoas. Dentre esses brasileiros, mais da metade, 52%, usa medicamentos, ainda bem. Pelos dados do IBGE, os estados que mais concentram adultos deprimidos ficam no sul do país. O Rio Grande do Sul é o primeiro da lista. Lá, 13,2% das pessoas com 18 anos ou mais já foram diagnosticadas por um profissional de saúde. Em seguida vem Santa Catarina, depois o Paraná, né? Tá. Na outra ponta do ranking estão os estados do norte, Pará, por exemplo, né? Tem menos, mas é muito. O Amazonas vem em seguida com 2,7%. A depressão causa sérios problemas para parte desses brasileiros. Segundo o IBGE, 11,8% dos que sofrem com a doença no país têm limitações graves em suas atividades por conta disso. E apesar de 52% tomarem medicamentos, apenas 16,4% fazem psicoterapia. E é junto, uma apoia a outra. Nós temos muitos exemplos de só tomando remédio, não lhe vale muito. Ou só fazendo terapia, também não lhe vale muito. Mas quando juntam os dois recursos, a medicação prescrita e a psicoterapia de acompanhamento, nós temos resultados muito melhores do que só uma ou só outra. Então, são os dados aí dizendo da realidade nacional da depressão, né? Bem, se depressão leva a suicídio, e leva mesmo, o que nos preocupa é o índice de suicídios entre jovens, que tem aumentado, principalmente, que interessa para nós, em Goiás, né? De assunto mantido entre quatro paredes a temas de série da internet, o suicídio de jovens cresce de modo lento, mais constante no Brasil.
dados ainda inéditos, mostram que em 12 anos a taxa de suicídios na população de 15 a 29 anos subiu de 5,1 por 100 mil, que é muito alto, né, em 2002, para 5,6 em 2014, um aumento de quase 10%. E isso são milhões de pessoas afetadas, né? Tem a imagenzinha aí da moça deprimida desse jeito aí. Isso é do quarto dela, não é no corredor para ninguém ver, não. A pessoa entra no quarto e fica assim, desse jeito. Não, é um problema grave que ela está pensando. Não, não é grave. É um problema sem saída? Não, não é um problema sem saída. É um problema que a está entristecendo muito? Não, não é um problema que está entristecendo muito. É doença. Parece crise, parece drama, parece o desespero por não poder resolver uma situação, parece que pensou muito, se esforçou muito, cansou-se e agora a jovem está desanimada. Nada disso, isso é doença mesmo. Se ela estivesse se tratando, ela se levantaria e tomaria providências e a sua vida estaria, pelo menos no que diz respeito a ela, resolvida, ainda que em parte resolvida. Não ficaria assim. Esse estado não é de desespero por coisas não resolvidas ou impossíveis de resolver. Esse desespero, quando se trata de depressão, é a doença, não são os problemas. Não se enganem com isso, não se enganem. Não, a fulana está muito triste hoje, mas também estava amanhã. Não, que ela está tendo um problema no colégio, ou está tendo um problema no trabalho, ou em casa, ou com o namorado. É um problema que ela não está conseguindo resolver por agora. Nada disso. A gente tem que verificar se é a doença depressiva. Se não for, aí então pode ser problema. Vamos lá. Vamos falar um pouco de violência, né? Nós sabemos que Goiás não é um estado pacífico em termos domésticos. Nós temos índices de violência doméstica muito altos em relação ao Brasil, né? A violência em Goiás, em Goiânia, a violência doméstica realmente existe forte e fazendo muitas vítimas. Por que é importante considerar a violência doméstica e eu diria também a violência escolar? Porque no Brasil, escola e o lar e a escola são atividades ou são instituições complementares. A instituição lar é complementar à instituição escola. Lar e escola convivem muito de perto na vida de adolescentes e jovens, né? Então, o lar e a escola fazem parte de um mesmo sistema de convivência. Nós podemos considerar assim. Então, a violência no lar e a violência na escola são fatores preponderantes na causa, ou na causação, vamos dizer assim, da questão depressiva, ou da doença depressiva e suas consequências trágicas, né? Mas, Miguel, por que a depressão faz isso? Porque toda pessoa precisa de proteção, precisa de amparo, precisa de ajuda, de apoio, por isso os amigos, o lar, né? Não gosta da solidão e precisa enfrentar muitos problemas que vive em grupo, com o apoio dos outros. Ninguém vive só resolvendo problemas. Ninguém gosta de estar só em solidão. O desamparo perspassa muitos grupos, muitos lares. O desamparo produz uma sensação terrível de abandono, né? E a falta de proteção que a violência deixa transparecer, ou a violência deixa isso muito claro, né? A falta de proteção, porque se os agressores estão dentro de casa ou na escola, de onde vai sair a proteção? Complicado. Então, sem proteção, sem amparo, sozinha e sem contar com uma rede de apoio,
a depressão vem para aqueles que são mais vulneráveis de maneira muito certa, muito insidiosa, muito presente, né? Então, em se tratando de depressão e suicídio, dentre as várias causas, é preciso destacar a violência no lar e na escola. Se você é do tipo que briga em casa e acha que não afeta os filhos, desconsidere esse comportamento. Não leve isso adiante. Esqueça isso. Violência dentro de casa nunca fez bem, nem aos cônjuges, nem aos pais, nem aos filhos. Mas os cônjuges discutem de vez em quando. Vamos discutir na sorveteria, na fila do ônibus, na esquina, debaixo de uma árvore, onde for, mas dentro de casa, no meio da criançada, não faça isso, porque isso é causa de depressão e de outros transtornos, de outros males, inclusive o chamado transtorno de aprendizagem que vem daí, né? Desse jeito. Eu li uma pesquisa certa vez com alunos que não eram bons de matemática, nem de tabuada, nem de conta, né? E a turma que pesquisou foi dar uma olhada específica sobre as dificuldades e descobriu que eles tinham muita dificuldade nas contas de diminuir, nas contas de dividir, porque vivendo em ambientes domésticos violentos, com os pais divididos, com a sua paz diminuindo todo dia, né? Então eles não conseguiam. A mente bloqueava essas atividades de cálculo, de relacionar grandezas em termos de divisão, em termos de diminuição, se eu posso dizer assim. Então afeta o estudo, afeta a vida emocional, afeta o raciocínio e afeta também a vontade de viver, e a depressão toma conta. Dados aí diziam o seguinte: psiquiatra da infância e da adolescência e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, o Carlos Esterita estuda a interface entre o suicídio e outros fenômenos violentos, desde famílias que vivem em comunidades urbanas tomadas por tiroteios e vivem o estresse diário dos confrontos, até jovens indígenas, muitos suicidam, gente, que se sentem rejeitados tanto por suas tribos como por grupos brancos. Houve uma tribo, se não me engano, aqui no norte, né, parece que no Amazonas, que o índice de suicídio entre os jovens era absurdo. Eles simplesmente tinham vontade de morrer e matavam-se assim, em fila, né, costumeiramente. Um grupo da FUNAI foi até essa tribo, não sei o nome dela agora, para examinar as razões, descobriu que eles estavam deprimidos, jovens deprimidos, né? Aí o Estelita coloca, né, que essas tribos padecem violência, são ameaçados por fazendeiros e até internamente, e não há proteção que garanta as suas vidas. Eles se deprimem e partem para a morte logo, porque ela é certa, né? Segundo ponto, o bullying no ambiente escolar é citado pelo Carlos como um dos principais elementos associados ao suicídio. Olha só, a gente não sabia disso. A gente pensava que briga na escola era uma questão de desacerto, no máximo de algum estresse e ansiedade, mas que os pais intervinham, a direção da escola também fazia a sua parte, tudo seria legal. Mas as coisas evoluíram, segundo a pesquisa do Carlos, né, até ser um dos principais elementos na questão do suicídio, na causa do suicídio. E diz a pesquisa, entre aspas, pessoas que seguem qualquer padrão considerado pela maioria da sociedade como desviante, seja um tênis diferente, a cor da pele, o peso, o cabelo, meu tá caindo, ou orientação de gênero, são hostilizadas continuamente e entram em sofrimento psíquico. O pesquisador afirma isso de maneira muito categórica pelas suas pesquisas, né? E, se não me engano, essa pesquisa está registrada lá na Fiocruz, né?
Vamos lá? O que fazer? Já que nós estabelecemos de maneira muito direta a depressão como doença que existe e o suicídio como uma das suas consequências, e demonstramos também que o suicídio está crescendo, aumentando, principalmente na população jovem. Então, o que fazer? Eu sugiro 4 pontos. Primeiro, promover educação sobre o tema, né? Eu coloquei errado aí, desculpem, né? Promover educação sobre o tema através da qualificação dos trabalhadores da atenção básica. É isso aí. O pessoal das equipes de saúde da família devem ficar atentos para sinais e sintomas da depressão. Até por uma lógica muito simples. Você só vai encontrar aquilo pelo qual você se interessa e conhece. Ninguém vai achar um balão no céu voando se a pessoa não souber o que é balão, nem se interessar por balão. Ela vai ver uma coisa lá que ela não dá notícia, nem quer dar, nem quer saber, não vai encontrar. Então, a gente só encontra o que procura, isto é, a gente só identifica na busca que faz todo dia, né, de uma série de coisas, se conhece e se interessa. Eu estava com um amigo uma vez que viu um certo sapato numa exposição de feira de calçados. Ele viu um sapato. Eu disse, mas não estou vendo sapato nenhum do jeito que você está falando. Não, ficou ali assim, assado. Ou não vi, era um sapato muito diferente. Eu não vi esse sapato. Não, mas vamos voltar lá. Aí a gente foi no meio da multidão até que chegamos na referida banca e lá estava o sapato, até meio oculto no meio de outros, mas estava o sapato que o meu amigo queria. Por que isso? Porque ele tinha conhecimento do sapato e se interessava por ele e pôde identificá-lo no meio de centenas de calçados. Olha só. Isso é o que eu quero dizer por promover educação sobre o tema da depressão e do suicídio, porque se as equipes de saúde da família, lá, o pessoal que participa do trabalho, se interessar pela depressão e saber reconhecer seus sinais, vão distinguir, vão conseguir identificar, vão conseguir apontar a essa pessoa aqui, nessa rua aqui, nesse bairro aqui, precisa de ajuda. É uma pessoa que trabalhava, não trabalha mais, que estudava, não estuda mais, anda sempre muito triste por aí, sai pouco de casa. Então, como as equipes de saúde da família conhecem, pelo menos devem conhecer a sua população adstrita, então, se souber identificar sinais de depressão, vão pelo menos, né, reconhecer aqueles que apresentam esse tipo de comportamento. Por isso que a gente fala em educação das equipes, né? Segundo, mudar a conduta sobre o tema. Não é uma coisa simples que passa a depressão. É um transtorno que pode se tornar muito severo. Então a depressão é progressiva. Não, eu tenho um pouco de depressão. A vida inteira foi assim. Não, então não é depressão. Porque a depressão como doença tende a aumentar, tende a progredir e tende a tornar a vida cada vez mais desabilitada e mais infeliz, né? Então, eu devo pessoalmente, se cuido desse aspecto da vida chamado depressão e suicídio, eu devo considerar uma pessoa que está mais inerte, mais sofrida, mais parada, mais inibida, mais indisposta. Eu devo considerá-la não como uma pessoa que tem uma coisinha que vai passar, mas a pessoa que pode ter um mal que vai se agravar, um transtorno que vai se agravar, né? Por aí. De sorte que a depressão, se não cuidada, pode se transformar num transtorno muito severo. Um detalhe, né, que a depressão severa não tem cura, é chamada endógena, né? Não tem cura, ela só tem controle.
Agora é bom controle porque há remédios de ponta, antidepressivos muito bons, né? Há o que fazer em termos de medicamento e há abordagens terapêuticas também muito boas que apoiam muito a pessoa no processo de sua doença, dando a ela condições de conviver com essa doença da melhor maneira possível. Então, medicamentos bons e terapias boas existem e funcionam, mas a pessoa com depressão não pode esperar por cura. Não existe cura aí, pelo menos não temos visto, né? E último ponto, é principalmente, né, a depressão, a pessoa com depressão, né, objeto do cuidado e tratamento, de providências e de acompanhamento em termos epidemiológicos por parte da saúde pública. Então, esse assunto já interessa a saúde pública pelos dados epidemiológicos que são importantes, pela abrangência muito importante, pelas complicações, suicídio, por exemplo, muito importantes, de tal maneira que, sendo assim, né, é dever da saúde pública e suas políticas se interessar pelo tema da depressão e do suicídio, de tal maneira a fazer baixar os índices. Nós sabemos que em epidemiologia, índices só baixam com ações de impacto. E ações de impacto significa muita gente trabalhando, com muita consciência, com muito esforço, com muita eficácia, dinheiro investido, meios investidos, de tal maneira que numa série de conjuntos de providências que vão desde aporte financeiro até capacitação e interesse pelo fato, nós podemos ter ações impactantes, até por regionais, de tal maneira que a depressão e o suicídio venham de fato a diminuir os seus índices. E é isso que a gente quer. Se você pode fazer alguma coisa, é sua vez. Alguém quer perguntar alguma coisa? No vídeo aqui, Montes Claros está presente, né? Montes Claros, boa cidade. O Zé Augusto está lá. E outras pessoas certamente estão com ele, suponho. Alguém quer perguntar alguma coisa? Parece que não. Então, um abraço a todos, né? E até o próximo encontro.